Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar um pouquinho de uma leitura que eu fiz no início do ano, do livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da autora Lori Gottlieb, não sei se é assim que se pronuncia, mas é um livro que fala sobre uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Ou seja, basicamente, sobre a vida em si, sobre uma reflexão, né, do nosso processo, dos nossos percalços, desafios, porque todos nós passamos por isso de maneiras distintas, mas que são muito importantes e muito válidos para o nosso crescimento, para a nossa vida pessoal. Enfim, então não é necessariamente um livro de autoajuda, nem uma autobiografia da autora, mas é um livro que faz, pelo menos me fez, refletir sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, sobre coisas que eu já passei e que, consequentemente, eu me identifiquei também com algumas das pessoas citadas no livro, né? Sobre os pacientes dela. Então, é, é um livro que leva a essa autoanálise também, né, sobre essa importância de a gente poder conversar com outra pessoa, expressar o que a gente sente, os nossos sentimentos, como também de saber ouvir, né, o que os outros trazem pra gente. Então, eu fiz essa leitura no comecinho de 2024, agora já estou na metade do ano, e eu tô passando por uma fase, assim, que é uma fase, geralmente, nessa metade do ano, que eu tenho muitas coisas pra fazer também, porque nesse período eu sou professora, então chegando ali na metade do ano, é um período que eu tenho os relatórios das crianças pra fazer, mil e uma coisas na escola, cobranças e reuniões e, enfim, acaba consequentemente na minha vida profissional, né, sendo um período mais corrido e mais tumultuado, assim. E todas as vezes que eu chego nesse período eu fico mais estressada, mais emotiva, fico me auto-sabotando também em alguns sentidos. Mexe muito com o meu emocional. É uma fase geralmente que já ataca ali meu estômago, né? Já comecei a perceber isso, assim, principalmente depois que eu me tornei professora regente de turma. Então, são muitas responsabilidades, muitas atribuições e, consequentemente, eu tenho que dar conta, né, digamos assim. E aí eu acabo levando pra minha vida pessoal, acabo levando pra fora da escola, né? O que é difícil de separar, mas também não é saudável, né? Fazer essa junção de coisas, porque são ambientes distintos, diferentes e que a gente tem que saber separar e ter equilíbrio na vida, né? Mas enfim, então é uma fase em que eu tô assim, nesses desafios. E além disso, também falando da minha vida mesmo, né, como um todo, eu vou completar 25 anos esse ano. Sabe quando você começa a refletir, assim, de tanto de coisas que já passaram e ao mesmo tempo como passou tudo muito rápido, de como as coisas são assim mesmo, né? E quando a gente menos espera, as coisas acontecem ou não. Então, são altos e baixos, é uma montanha russa, né? De sentimentos, de emoções, de acontecimentos, de tudo. E é muito doido pensar que eu vou completar 25 anos, porque na minha cabeça eu ainda tenho 15, sabe? Por mais que eu já tenha passado por muitas coisas, que já tenham acontecido muitas coisas e pessoas passado pela minha vida e acontecimentos, enfim, por mais que isso aconteça, esse sentimento de será que foi o suficiente? Será que eu tô fazendo certo? Entende? Uma autossabotagem, mas também uma autoanálise, né? Uma reflexão, um... uma inquietude que acaba aparecendo e não só agora, né? Já tive esses momentos na minha vida anteriormente, né? E quando vai chegando perto do meu aniversário, eu também tenho essa sensação de nostalgia, de receio, de medos e coisas acontecendo. Então acho que é um misto de emoções, um misto de coisas e me deu hoje um start assim de
voltar para esse livro, porque quando eu fiz a leitura dele, no começo do ano, eu tava de férias, tava numa outra fase, né? Mais tranquila e tudo. E foi muito importante a leitura, mas e obviamente relacionei a coisas da minha vida, mas agora faz muito mais sentido. Algumas coisas que eu pude visualizar e eu quis voltar para ele hoje, nesses destaques que eu fiz, né, durante a leitura, para que eu destaque isso na minha vida, entendeu? Não só aqui no livro, mas para mim mesmo. Então, muito do que eu marquei, que eu acabei vendo agora, né, antes de iniciar esse vídeo, está relacionado à coragem, à mudança, tudo que, né, tô precisando agora. Não necessariamente a mudança, né, em si, mas o que eu tô passando, né, são mil e uma coisas. Então, eu voltei aqui em algumas dessas coisas que eu marquei, que pra mim fizeram sentido, e também diz muito a respeito do que eu penso, né, com certeza outras pessoas marcaram outras coisas, enfim. Eu até acho bacana quando o Kindle mostra a quantidade de marcadores que tem naquela frase, assim, porque eu penso, puxa, mais pessoas, né, se relacionaram com o livro da maneira que eu me relacionei, ou acreditam no que eu acredito, ou acharam isso interessante, então eu acho isso muito bacana. E eu quero contar pra vocês um pouquinho disso, porque eu não quero dar spoiler do livro, eu não quero me aprofundar muito nas narrativas, né, da autora, porque eu acho que realmente vale a leitura, né? É muito diferente de eu vir aqui contar pra vocês, de vocês estarem lendo e atrelarem ao que vocês vivenciam, né? Como eu falei, cada um tem uma vivência diferente, cada um pensa de uma forma, tem uma história e uma cultura diferente, então as análises são diferentes também. Mas é um livro que faz essa reflexão, assim, sobre muitas áreas, muitas coisas. Então, eu vou ler algumas coisas aqui pra vocês, só pra vocês entenderem. A primeira marcação que eu fiz no livro diz respeito à mudança, como eu falei, e fala que nós não podemos ter mudança sem perda. Motivo pelo qual é tão frequente as pessoas dizerem que querem mudar, mas mesmo assim continuarem exatamente iguais. Porque a mudança, ela exige um movimento, né? E se movimentar também pode ser dolorido, pode ser desconfortável, né? Porque o cômodo é muito mais prático, né? E por mais que o cômodo remeta, às vezes, a alguma coisa confortável, nem sempre é, né? Às vezes ele incomoda também, mas é difícil mudar, porque pode incomodar ainda mais essa mudança. Então, sabe? Esses percalços, assim, que fazem a gente refletir e realmente, se a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente tem que se movimentar, a gente tem que perder algumas outras coisas para que isso aconteça. Deixar algumas coisas de lado. Tudo tem os seus prós e contras, né? E por isso que escolhas são tão difíceis, né? E outra parte que eu marquei que eu achei bem interessante é em relação aos sentimentos, né? Então não julgue seus sentimentos, observe-os. Use-os como seu mapa. Não tenha medo da verdade, porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo você deixar de lado o sentimento e falar, tudo bem, tá tudo certo, eu vou conseguir e não ligo pra isso, enfim, pra dar continuidade no que já tem sido feito. Então, dá na mesma, né, em relação à mudança, como é difícil, né, tomar decisões. Inclusive, tem uma outra frase que existe uma decisão constante a ser tomada quanto a fugir da dor ou tolerá-la, assim, modificá-la. Então, as decisões modificam muitas coisas e você tem que partir do teu propósito, do que você imagina, né? E como eu falei, não é algo fácil, né, de ser feito. Então, tem uma outra frase aqui também muito legal, muito importante, que as coisas sobre as quais a gente mais reclama
são com frequência exatamente aquelas em que precisamos dar uma olhada. Gente, como isso é pesado, assim. Porque realmente eu percebo assim que quando eu começo a ficar muito sobrecarregada, né, em qualquer âmbito da minha vida, principalmente no trabalho, eu começo a reclamar muito mais. E a reclamação, ela vai gerando mais reclamações, sabe? Quando vai aumentando a bola de neve mesmo. Então eu já sei que eu tô agoniada com algumas coisas, aí vai juntando. Eu trabalho com crianças, então cada dia é um novo dia. E tem dias mais desafiadores que outros, e eu percebo que quando eu estou mais agitada, né, mais sobrecarregada, como eu falei, eu acabo passando para eles também. Então, como isso externa, né, e como vai acumulando outras coisas, outras demandas junto com essa. Então, não é fácil olhar para isso, não mesmo. Outra frase: existe uma saída, desde que estejamos dispostos a vê-la. E essa disposição aí vai de encontro com todo o resto, com os sentimentos, com a mudança, né, em relação a perder alguma coisa, é dar um passo para trás, é pensar, é refletir, analisar e não simplesmente viver no automático e fazer as mesmas coisas sempre, porque senão a gente leva para o mesmo caminho, né? E esse mesmo caminho às vezes pode ser o desconfortável. Outra frase interessante: mas parte de entender a si mesmo é desconhecer a si, abrir mão das histórias limitantes que você vem se contando sobre quem você é, de modo a não ficar aprisionado por elas, podendo viver sua vida. Gente, olha só, cara, é literalmente uma prisão. A gente se aprisiona nesses sentimentos, nessas sensações, nessa dor, né, enfim. A gente se aprisiona no comodismo e é muito difícil sair disso. É muito difícil dar um passo além desse. Porque quanto mais a bola de neve vai ficando maior, mais a gente vai se sobrecarregando, mais a gente vai trazendo outras demandas junto dessa. E aí fica cada vez pior, né? O evitamento é uma maneira simples de aguentar, sem ter que enfrentar. É isso. A gente se acomoda, a gente se aprisiona nesse sentido e a gente não quer enfrentar, porque enfrentar também dói, também é difícil, né? E também exige um olhar, um rever, né? Enfim. Gente, surreal, esse livro é muito, muito, muito bom. Talvez todos nós precisemos duvidar, protestar contra algo e questionar, antes de realmente conseguirmos mergulhar de cabeça. Não aceitar tudo, gente. Não significa que as mudanças também tenham a ver só com você. Às vezes você tem que mexer as pessoas que estão ao teu redor, né? Pra que isso faça sentido. Porque, por exemplo, é muito difícil ter alguma coisa que a gente consiga fazer inteiramente sozinho. Querendo ou não, talvez você deva conversar com alguém. Talvez tenha alguém que vá te ajudar nesse sentido. Por exemplo, num trabalho. É um trabalho em conjunto, são muitas pessoas e muitas coisas. Então, não depende só de você, exclusivamente de você. Então, a mudança também não necessariamente tem que depender, sabe? Tem que deixar claro aquilo que você quer, o que você imagina. Ou questionar, querer entender, saber as coisas e não simplesmente aceitar, se aprisionar. É chuva. Tá uma chuvinha tão gostosa, gente, sério. A última delas é:
Primeiro você fará, depois compreenderá. Então, vamos mudar aí a nossa perspectiva, vamos refletir aí sobre o que a gente tem feito, porque a vida, gente, passa muito rápido. As coisas acontecem muito rápido. Ao mesmo tempo que essa chuva que cai, vai ter um momento que ela vai parar e vai dar vez ao sol. Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês adquiram o livro para fazer a leitura, porque é um livro muito, muito, muito bom, que faz a gente refletir sobre muitas coisas.